Olá, povo abençoado, povo cheio da graça de Deus, pessoas aí do YouTube. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, os seus pensamentos e o seu dia, né? Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, mas antes de falar com vocês, por favor, você que ainda não é inscrito aí no YouTube, nos ajude a crescer este canal, se inscrevendo no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí neste canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Se você já é inscrito, quero pedir algo a mais para você. Dê o seu joinha aí, dê o seu like aí, não custa nada você dar o seu like aí, né? E se você é inscrito e já deu o like, então ative o sininho para você receber os novos vídeos, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, isso não custa muito para você. E se você já fez tudo isso, eu quero que você ajude de uma outra forma, eu quero que você compartilhe também este vídeo aí, para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa palavra real, com essa palavra verdadeira, que é a palavra de Deus, e de uma forma verdadeira também. Que a palavra de Deus é real e verdadeira, mas há muitas pessoas que estão torcendo as escrituras para a sua própria destruição. Por exemplo, o assunto que eu quero falar com você, que é um assunto que você já ouviu falar muito, que é a relação à fé, né? Às vezes você pede alguma coisa para Deus ou você busca alguma coisa de Deus e você não recebe. E quando você não recebe, alguns líderes religiosos, alguns líderes da religião, eles dizem, olha, você não recebeu porque você não tem fé. Você tem que ter fé, né? A sua fé foi incapaz, foi insuficiente. Pergunta é a seguinte, você não tem fé realmente? Será que realmente você não tem fé? Ora, pois, a pessoa que não tem fé, ela iria orar? Você acha que alguém iria parar para orar se não tivesse fé? Ora, pois, se você não tivesse fé, você estaria ouvindo esse vídeo, assistindo melhor esse vídeo agora? Vendo com os olhos, ouvindo com o ouvido, né? Claro. Se você não tivesse fé, você leria a Bíblia? Se você não tivesse fé, você iria para a igreja? Então você não pode aceitar esse argumento de que você não recebeu o que você pediu porque você não tinha fé, né? Você não recebeu porque você não creu. Não, existem outras razões pelas quais as pessoas não recebem o que pedem a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesse pequeno momento que eu quero ter aqui com vocês, no máximo aí 7 a 10 minutos. As pessoas não recebem o que pedem não é por falta de fé, porque é exatamente a fé que faz com que elas venham pedir. É exatamente o ato de crer que faz o que elas venham pedir. Agora, o que você pede depende de crer. O grande problema está aqui, amados. Às vezes as pessoas confundem desejo com fé, desejo com crença. Crença é uma coisa e desejo é outro. Alguém começa o ano e diz assim, neste ano Deus vai me dar a minha casa. Eu creio que Deus vai me dar a minha casa. A fé, querido, a crença verdadeira, ela depende exclusivamente de uma situação. A crença, a esperança, ela depende de uma promessa. A esperança depende de uma promessa. Entenda isso. Para eu crer em algo, eu preciso crer em algo que foi prometido. Para eu esperar algo, eu preciso esperar algo que foi prometido. Como que eu vou esperar algo que não foi prometido? Por isso que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque é ouvindo a palavra de Deus que você vai aprender as promessas de Deus. E quando você espera o que Deus prometeu, então aí você realmente é crente. Aí você realmente tem fé.
Entende? Aí a sua fé é sustentável. Aí a sua fé é real. Agora, quando você diz assim, eu creio que Deus vai me dar a minha casa esse ano. Não, você não crê, você deseja que Deus te dê a sua casa neste ano. É um desejo. Isso não é fé, isso não é crença, isso é desejo. E Deus, ele não tem compromisso com os meus desejos e com os seus desejos. Claro que existe uma condição para isso e a gente vai ver isso daqui a pouco. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele prometeu. O que Deus prometeu passará os céus e a terra, mas o que Deus prometeu cumprirá, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E uma vez que ele prometeu, ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Então, o que é esperança? O que é fé de verdade? O que é crença verdadeira? Esperança e fé de verdade é quando nós esperamos e cremos na palavra de Deus. Mas, pastor, olha, a Bíblia diz que a fé é a firme fundamento das coisas que não se veem. É exatamente. Eu vou ler para você e esse é o meu versículo base. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então está aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E se ela é a certeza das coisas que se esperam, então logo eu preciso ter uma promessa, porque como vou esperar aquilo que não foi prometido? Principalmente da parte de Deus, não é? Como eu vou esperar que Deus me dê uma casa se Ele não fez essa promessa? Como eu vou esperar? Nossa, eu creio que Deus vai me dar um carro. E aí você vai lá e compra um carro para pagar em 100 prestações. Lógico que eu estou exagerando. 100 prestações. E aí você paga 5, 6 e não consegue pagar mais. E aí aquele carro que foi aquele sonho, aquela felicidade se torna um pesadelo. E aí tem muita gente que esconde o carro para o banco não achar, né? Esconde o carro porque o carro está com mandado de busca. E a sua vida se torna uma humilhação, uma frustração. E tem gente que se revolta contra Deus e se revolta por causa desses pregadores que estão pregando aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. E aí a pessoa diz assim, olha o que Deus me fez. Deus não te fez isso não, quem fez foi você. Você que confundiu o seu desejo com fé, com esperança, com crença. Então nós precisamos dividir desejos com fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou que vai acontecer e que Ele prometeu na Bíblia. Não é aquilo que Ele prometeu no eis que eu te digo, meu servo, que vai acontecer isso e aquilo outro. Tem muita gente frustrada com a igreja, frustrada com Deus, frustrada com a religião, porque esperaram aquilo que alguém disse, eis meu servo, e não aconteceu porque Deus não falou, e aí você está culpando a Deus e dizendo, olha, eu não ganhei nada com esse negócio de buscar a Deus e servir a Deus. A fé é a certeza daquilo que eu espero porque Deus prometeu. Por exemplo, Deus prometeu a volta de Jesus. Deus prometeu que Jesus irá voltar para resgatar a sua igreja, para levar-nos para junto dele mesmo. João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque eu vou para o meu Pai e voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então isso é uma promessa e eu tenho certeza dessa promessa. Jesus disse assim, eis que eu estarei convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Então eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta que Jesus está comigo porque Ele prometeu. Isso é fé de verdade. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Consolador e Ele vos ensinará todas essas coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e Ele consolará o vosso coração. Eu creio nessa promessa, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está comigo, me ensinando as coisas acerca de Deus. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E se esperam é porque foi prometida. Segundo, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Você viu Jesus? Eu não vi. Você estava lá? Eu não estava. Mas eu tenho certeza absoluta de que é um fato. Jesus andou na Palestina, Ele era e é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias do Deus vivo, o Yeshua HaMashiach. Ele é aquele que havia de vir para me livrar dos meus pecados. Eu creio nisso, eu creio. Os meus olhos não viram, mas eu tenho convicção, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. Isto é fé. Jesus olhou para Tomé e disse, Tomé, você não crê? Então veja aqui os cravos nas minhas mãos, e pediu para ele tocar o lado onde a lança tinha sido enfiada. E aí Jesus disse, tu crê agora, Tomé? E ele diz, eu creio. Jesus disse assim, Tomé, tu crê porque você viu. Aquilo que você vê não precisa de crer, né? Aquilo que os seus olhos estão vendo não precisa de esperança. Paulo vai dizer isso, né? Não precisamos esperar por aquilo que a gente vê. A esperança que se vê não é esperança, a crença que se vê. Aí eu só creio se eu ver. Se eu ver Deus fazer um milagre, eu creio. Isso não é fé, isso não é crença, porque como eu vou esperar aquilo que eu estou vendo? A verdadeira fé depende de esperar aquilo que não se vê. E aí Jesus disse para Tomé, Tomé, bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. Fé é isso. Não é, eu não estou vendo o carro, mas eu vou desenhar o modelo do meu carro certinho, eu vou ter um carro assim, e olha lá, gente, diga a cor do seu carro, diga a marca do seu carro, diga isso. Não, você não tem nada que dizer isso é desejo do seu coração. Você pode sim até escrever, eu desejo um carro tal, assim, mas é desejo do seu coração. Deus nunca prometeu te dar um carro. Aliás, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nunca comprou um camelo zero, nunca comprou um camelo do dia. Já viu Jesus comprando um camelo do dia? Nunca. A única vez que ele andou montado, ele pegou uma mula emprestada. Se liga, abre os olhos. Cuidado com o que estão enfiando dentro do seu ouvido, porque o que você ouve vai determinar os seus pensamentos. Os seus pensamentos vai determinar os seus sentimentos as suas emoções, as suas emoções as suas ações. Ou seja, o que você ouve vai determinar o que você faz, como você age, como você vive. E se você acreditar em fantasias, em fábulas de velhas caducas, diz o apóstolo Paulo para Timóteo, então você estará totalmente perdido na sua fé. Em algum momento você vai perder a fé, em algum momento você vai olhar para trás, em algum momento você vai desistir de crer. A fé é a convicção daquilo que não se vê. Mas pastor, então quer dizer que Deus não pode dar para mim o que o meu coração deseja? Claro que Ele pode. Deus pode me dar o que o meu coração deseja, pastor? Claro que Ele pode. Deus pode fazer qualquer coisa, inclusive dar o que seu coração deseja. Inclusive dar o que seu coração deseja. Agora, para que Deus dê o que o seu coração deseja, existe uma condição. Qual é a condição, pastor? Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você tem desejo de ter uma casa? Você tem desejo de ter um carro? Você tem desejo de ter vestes
Você tem desejo, do que deseja o seu coração? Deus pode cumprir o desejo do seu coração. Deus pode dar aquilo que o seu coração deseja. Mas como Ele pode dar? Se isso não tem a ver com fé, pastor, Ele pode dar se você se agradar do Senhor. O que é se agradar de Deus? É agradar-se com o que você está vivendo agora nesse momento. Ser grato a Deus por tudo, tudo é tudo que Deus tem feito na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vós. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vós. A vontade de Deus não é que você dê graças em tudo. A vontade de Deus é o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com você agora. Esta é a vontade de Deus. Ainda que o que está acontecendo com você é consequência das suas ações, mas você precisa das consequências dela para ter outras ações. Esta é a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor. Glorifique a Deus por tudo que está acontecendo. Abra o seu coração, abra a sua alma e diga, Deus, muito obrigado, estou grato por tudo. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta, da carta de Tiago, ele vai dizer assim, meus amados irmãos, tenha por grande alegria o passar por várias provações, porque a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem falta alguma. Eita glória, que Deus maravilhoso! Então, dê glórias a Deus, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Mas para isso você precisa agradar de Deus. Então não confunda fé com desejo do coração, tá? Fé é uma coisa, desejo do coração é outra coisa. Não confunda uma coisa com a outra. Também diz lá em Mateus capítulo 6, vamos ver, Mateus 6:33, se eu não estou enganado. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Deus está falando de comida, de vestes e de bebida. Se você lê o contexto, ele está falando, Jesus está falando de comida e de bebida. Jesus disse, busque antes de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus e essas coisas serão acréscimos na sua vida. Então, querido, essa é a razão desse vídeo, ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas é isso, não confunda fé com desejo do coração. Não confunda fé ou crença ou esperança com desejo do coração. São coisas totalmente diferentes. Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. Se você crê naquilo que Deus prometeu, pode ter certeza absoluta que vai acontecer, porque Ele vela pela palavra dEle para que ela não caia por terra e porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas, disse o anjo Gabriel a Maria. Para Deus tudo é possível em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1 e versículo 27, se eu não estou enganado. Né? E também Jó capítulo 42, versículo 2, se eu não estou enganado. Jó diz assim, eu bem sei que tudo podes e nada é impossível aos seus olhos, segundo a sua vontade e segundo as suas promessas. Então Deus prometeu, meu querido, vai acontecer. Creia nisso, Deus prometeu, vai acontecer. Bem sei que tudo podes e nenhuma das suas promessas podem ser frustradas. Eita glória! Esse é o Deus que eu sirvo. Creia nas promessas dele, não creia nos desejos do seu coração e nem nas fábulas que estão sendo ensinadas por aí.
Ok? Se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo, vamos alcançar outras pessoas para que elas continuem crendo. Essa é a palavra de Deus. E não se desanime porque estão crendo em fábulas e porque estão crendo em desejos do coração. Um abraço, fique com Deus, até o próximo. Tchau.